Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Leandro Lessa e hoje estamos estudando o capítulo 6, Prática utilizando banco de dados MySQL. Na aula de hoje, nós vamos criar a estrutura de tabelas para esse armazenamento. Então, com isso, nós vamos criar um modelo de entidade e relacionamento das tabelas. Nós vamos utilizar a tabela que nós exportamos da última aula, que é a vendas por veículos. Então, olhando para essa tabela, nós precisamos primeiramente identificar quais são as possíveis tabelas que podemos criar no banco de dados. Então, uma das primeiras que a gente pode identificar é a de pessoa, né? Então, nós temos código de pessoa, nome, gênero e data de nascimento. Então, esse é um grande assunto. O próximo que a gente pode ver é fabricante. Então, eu preciso ter uma tabela de fabricante, eu preciso armazenar isso no banco de dados. A próxima tabela que podemos retirar também dela é o modelo, contém os modelos dos veículos. E por último, né, que seria a própria venda em si. Então, a nossa tarefa é, a partir desses dados, criar a tabela lá no banco. Então, vamos começar pela tabela de pessoa. Eu estou aqui já com o nosso MySQL Workbench aberto. Vou clicar nessa segunda opção no canto superior esquerdo. Em Models, eu vou clicar nesse maisinho. E vou adicionar um novo diagrama. Essa é a parte onde nós vamos criar as tabelas. A tabela que vamos criar primeiro é a tabela de pessoa. Então, clicamos no ícone da tabela e clicamos nesse espaço. Vamos dar 2 cliques na tabela e vamos colocar o nome dela, que será pessoa, no table name. Na coluna, nós vamos precisar colocar um código que identifica essa pessoa. Então, vamos colocar código underline pessoa. Esse código ele precisa ser uma primary key, que é um código que não pode repetir. Por exemplo, não existe uma pessoa com 2 CPFs. Ele não pode ser nulo, né, porque uma pessoa precisa ter um CPF. E vou colocar ele também como único. O próximo campo que a gente tem na tabela é o próprio nome. Nome. E o tipo, eu vou colocar varchar de 45 mesmo, porque o nome dessa que eu coloquei são bem pequenininhos. Mas, em geral, o varchar vai depender do tamanho da sua tabela e do nome da pessoa. Por exemplo, a gente pode colocar 200, que possui 200 caracteres. Então, nós temos o código da pessoa, o nome. O próximo seria o gênero. Eu vou deixar 45 também. E vou colocar a data underline nascimento. A data, o tipo dela é próprio data. Pode clicar aqui e selecionar também, data. Date, na verdade. Pronto. A tabela de cliente, de pessoa já está pronta. Não pegou o data, deixa eu colocar de novo. Data, underline, nascimento. Date, e aqui em cima no gênero varchar. Varchar de 45. Pronto. Então, dessa tabela
nós já conseguimos criar ela, tá vendo? Código pessoa, nome, gênero e data de nascimento. A próxima seria fabricante. Então nós vamos fazer a mesma coisa para o fabricante. Vamos clicar no ícone da tabela, clicar fora e digitar. Nome da tabela, fabricante. O fabricante ele possui um código de fabricante e o fabricante em si, né? Vou colocar o nome fabricante. Beleza. Da mesma forma, é um PK e não pode permitir que é nulo na chave de índice. E o nome do fabricante, eu vou colocar que ele também é único. Né? Não pode ter um fabricante com o mesmo nome. Tá ok? Então, fabricante, ok também. Vamos fazer para o modelo. Como que seria a tabela modelo? A tabela vai chamar modelo underline veículo e vai possuir um código do modelo. Ok. E vou colocar a descrição do modelo. Único também. Beleza. Tabela modelo criada. Então, qual que seria a próxima tabela que a gente pode fazer? Vamos ver. Que é a própria tabela de vendas, né? Então, vamos criá-la. Ela tem dois atributos dela, que é o data, compra e valor. Então, clicamos no ícone da tabela. Vou colocar o nome dela de venda veículo. Vai ter um código do veículo. Na verdade, seria o código da venda, né? Código da venda. A data da venda, que é um date. E o valor da venda. Que eu vou colocar ele como decimal. Como 10,2. Ótimo. Então agora nós temos os quatro assuntos da outra tabela. Então agora nós temos que analisar uma coisa que temos que fazer aqui, que é a entidade de relacionamento pede. Como nós estamos tratando de um banco de dados relacional, as tabelas entre si, elas possuem um relacionamento, né? Então, por exemplo, a tabela de modelo veículo, ela precisa de um fabricante. Você concorda comigo? Se eu tenho um carro, ele possui um fabricante. Então, eu tenho que criar essa relação entre essas duas tabelas. Para eu criar essa relação de um para muitos, eu vou selecionar essa opção e vou clicar primeiro em veículos e depois em fabricante. Então, essa relação de 1 e 1 asterisco significa um fabricante possui um ou mais veículos. Um veículo possui apenas um fabricante. Ok? Beleza, nós fizemos o primeiro relacionamento. Vou trocar aqui o nome da chave de veículo. O padrão, ele fala qual que é a tabela que está vindo e o código que tá passando. Como é um modelo bem simplificado, eu prefiro tirar essa primeira parte para ficar mais bonitinho, para a gente entender melhor também. Então, ou seja, eu tenho um veículo que tem o código do modelo e o código do fabricante. Agora vamos pensar na venda, né? Uma venda é constituída por uma pessoa. Então é a mesma coisa. Eu clico na relação de 1 para muitos, clico em veículo, depois em pessoa.
eu tenho uma pessoa pode fazer uma ou várias vendas, ou compras, né, no caso, de veículos, realizar, né, vendas. E uma venda pode ter apenas uma pessoa. Não é possível você ter, numa nota fiscal, você ter mais de uma pessoa junto. E agora nós vamos atribuir também o valor do modelo, né, na venda. Da mesma forma. Então, o que a gente tem aqui? Vamos retirar só essas restrições, né, que ele coloca como padrão. Ok. Então, nós temos o seguinte modelo criado. Então, a gente tem a relação entre modelo fabricante, modelo com a venda e a pessoa com a venda. Então, a tabela de venda fica da seguinte maneira. Uma venda de veículo ela possui um código da sua venda, a sua data, quem comprou, né, esse veículo e qual que é o veículo em si. Então, essa seria o modelo de entidade de relacionamento para essa estrutura de dados que foi proposta. Então, como conclusão, nós criamos a estrutura que será utilizada para armazenar esses dados de vendas de veículos. Para a próxima aula, nós vamos criar essas tabelas, né, que a gente fez no modelo de entidade de relacionamento e vamos inserir os dados nelas. Um grande abraço